dia, professor Carlos Sequeira, é um prazer tê-lo connosco em colaboração neste nosso projeto Nurses for One Health. É um projeto que realmente implica a exploração de práticas de sustentabilidade da saúde para uma saúde global, tendo aqui em conta ou por base os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Dentro deste projeto temos realmente alguns podcasts concretos que consideramos ser uma mais-valia para o projeto e agradecer-lhe em nome também da equipa que está associada aqui ao projeto participar neste podcast do Experts for One Health. Professor, gostaria que nos falasse um bocadinho face ao impacto do ambiente na vida das pessoas, ao impacto do ambiente nos grupos, nas comunidades, na sociedade em geral. Como é que considera que as práticas de sustentabilidade na saúde podem contribuir para a saúde global das pessoas, tendo em conta também todo o panorama global que nós estamos a viver em termos de alterações climáticas, em termos da visibilidade, se calhar, dessas alterações climáticas, porque se calhar há uns anos atrás aquilo que acontecia era que se calhar já existia exatamente o aquecimento global, etc., mas não havia a tal visibilidade que hoje em dia as pessoas estão a ter, e isso tem um impacto diferente. Bom dia. Em primeiro lugar, agradecer o convite e felicitar a escola por este projeto, que penso que é um projeto muito interessante e que pode contribuir para uma maior literacia neste domínio, não é? Uhum. A pergunta que tu colocas, a questão do ambiente e a saúde, é claro que eles são um binómio, estão associados, não é? Ou seja, se nós tivermos um ambiente mais salutogénico, não é? Tanto, teremos mais saúde, isso está devidamente comprovado, ou seja, se a gente tiver um conjunto mais de arborização das cidades, a diminuição dos poluentes dos carros, não é? Portanto, estas alterações climáticas que tu referias, que nós hoje estamos expostos diariamente, até por via dos média, porque hoje temos acesso aos média e eles projetam localmente aquilo que se passa globalmente, e portanto nós vemos que isso tem fortes influências na saúde, tem influências no desenvolvimento das sociedades e por consequência na saúde, não é? E infelizmente as populações mais vulneráveis são aquelas que são mais afetadas, quer seja pelas secas, quer seja pelas cheias, quer seja pelos tornados, e portanto nós todos os dias somos confrontados com episódios onde vimos pessoas mais vulneráveis porque não têm casas, não têm bens, como as pessoas que são menos vulneráveis, têm um poder socioeconómico maior, essas pessoas são fortemente afetadas e por essa via a saúde das pessoas também, porque a nossa saúde depende do contexto, depende de nós, mas depende muito do contexto e das variáveis onde nós nos inserimos, não é? E, portanto, se eu de perder a casa devido a um fenómeno da natureza que resulta também das alterações climáticas, há muita questão se isto será das alterações climáticas, há muitos que são resistentes a essa ideia, mas acho que isso hoje em dia é pacífico e, portanto, não é? O aumento da temperatura, já vamos com 1,5 graus de aumento da temperatura, portanto, as projeções que se fazem muitas populações estarão em risco, portanto, as populações costeiras estarão em risco se isto continuar, o degelo dos glaciares, e, portanto, isto parece que hoje em dia é uma inevitabilidade. Agora, o que nós podemos como é que nós podemos atrasar isto e como é que podemos proteger as pessoas face a estes acontecimentos. Eu penso que agora está a decorrer até uma grande cimeira acerca disto, não é? Mas é claro que isto conjuga sempre os interesses dos países, que são os produtores de petróleo e os produtores de alguns destes poluentes, e depois os interesses globais, não é? E, portanto, isso é sempre uma equação difícil, mas as alterações climáticas, e se quiseres, até, sem ser as alterações climáticas, o ambiente, ela é uma das variáveis fundamentais no âmbito da saúde. Se tu estiveres exposta a ruído, por exemplo, a ruído extremo,
estivessem expostos a poluentes. Nós vimos, por exemplo, que em Portugal a maior parte das cidades, acredito que aí no Funchal seja igual daquilo que eu conheço, ou seja, as pessoas foram-se concentrando todas nas cidades, não é? E, portanto, com os carros, com os restaurantes, as empresas, tudo a poluir no mesmo espaço, é claro que isto vai influenciar a saúde das pessoas, isso é inevitável, não é? Vai potenciar muito mais todos os fatores menos positivos, digamos. Sim, sim. Sim, senhor professor. Então, que desafios é que o professor considera que são colocados às escolas de enfermagem ou às escolas superiores de saúde, também escolas superiores de enfermagem, escolas superiores de saúde, relativamente a tudo isto? Quer nos seus planos de estudo, quer nas metodologias de ensino e aprendizagem que podem ser utilizadas, o que é que lhe parece? Sim, as escolas de enfermagem, no âmbito do ecossistema global, têm um papel fundamental, porque o objetivo é formar pessoas para prestar cuidados e claro que nós quando falamos de escolas de enfermagem, por exemplo, a nossa realidade é diferente da América Latina. Se nós olharmos para os ODS da América Latina e no caso de Portugal, e portanto e para a Europa, eles estão em níveis diferentes, não é? Apesar de alguns básicos ainda existir, mas por exemplo a questão da água potável cá já não é uma prioridade. Em muitos destes países ainda é uma prioridade e portanto, agora as escolas de enfermagem para mim têm um papel fundamental, não é? No primeiro que é sensibilizar os novos profissionais para esta questão. E, por exemplo, ao nível da questão dos resíduos que se produzem em meio hospitalar, muitos resíduos que resultam dos medicamentos, que resultam dos materiais clínicos e, portanto, é haver uma maior sensibilização dos profissionais para esta questão do ambiente. Porque não só, portanto, como eu estava a dizer, em dois eixos, um eixo no exercício mais profissional e o outro eixo mais como cidadão. Penso que os futuros enfermeiros têm que ter um papel de cidadania muito ativa, até defendendo muito destas questões relacionadas ao ambiente sustentável, porque, como referimos anteriormente, se há uma ligação entre o ambiente sustentável e a saúde, ora, se eles tiverem um papel ativo no âmbito da sociedade, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista das organizações, a trabalhar neste sentido, poderão ser uma mais-valia para a sociedade, não só como profissionais, como enfermeiros, porque aí têm um papel fundamental. E as escolas têm um problema porque as escolas têm um currículo, que acho que é um problema da educação em Portugal, os currículos são muito fechados por via das necessidades de cumprir todos os requisitos da A3S, e portanto são currículos muito fechados e que eventualmente podiam ser mais abertos porque hoje o conhecimento científico ele é facilmente acessível. A sensibilização para determinadas áreas, para mim, tem muito mais importância do que propriamente o conhecimento científico per si, porque isso hoje, sobre a anatomia, sobre a fisiologia, conseguem ter uma aula online com a mesma qualidade que uma aula na escola, não é? Mas acho que precisamos mudar mentalidades e mudar currículos, porque também estamos, pelo menos da experiência que eu tenho aqui no Porto, estamos numa fase de transição, que ainda temos professores de há 20 ou 30 anos atrás, onde esta problemática não era tão visível, não era tão importante, ou não havia tanta consciência dela, não é? E estamos agora a passar numa transição para a seguinte, e portanto acho que está-se aqui a criar quase como um baldio, como dizia a Cadê sobre o Orçamento de Estado, está-se aqui a criar uma coisa. É isso. Sim, senhor professor. E na vertente, se calhar tem havido, há uns anos, esta parte, tem havido uma maior visibilidade destas questões, visibilidade no sentido de sensibilização, digamos, das pessoas para. E alguns estudos dizem-nos que os jovens e as crianças têm tido aqui um peso significativo, não só na tal literacia em saúde que o professor falava há bocado, mas também na sensibilidade para estas questões e na preocupação com estas questões. Só que esta preocupação também lhes traz, se calhar, alguns aspectos menos positivos. E falemos, se calhar, aqui em termos
daquilo que já se vai falando há algum tempo, da ansiedade climática, da ecoansiedade, portanto, destes aspectos que, para grupos populacionais, como são as nossas crianças e os nossos jovens, quase que eles vivem a vida toda com esta crise climática, não é? E com esta crise climática evidenciada por tantas alterações que vão acontecendo. O que é que lhe parece que nós também devemos estar atentos face a estes grupos populacionais? Sim, sim, sem dúvida. Nós, inclusive, há um ano atrás, ou há 2 anos atrás, publicamos até um artigo, ou fizemos um comentário a um artigo que era sobre a ecoansiedade na Lancet, e no ano passado publicamos uma escala, tinha a ver com a medição da ecoansiedade, porque de facto tem a ver, por um lado, esta sensibilização expõe mais os jovens a isto, ou seja, a ansiedade numa perspectiva de que a incerteza sobre o futuro leva a que as pessoas comecem a somatizar um conjunto de sintomas e depois que isto que os prejudica no âmbito da saúde. E a escala da ecoansiedade tinha por objetivo criarmos um instrumento fiável de nós podermos medir isso, para vermos quais eram os níveis que poderiam ser considerados normais, porque a ansiedade num determinado nível pode ser mobilizadora, não é? de energia e de volição para as pessoas fazerem ações, mas também num determinado nível ela pode ser depois prejudicial para a saúde, portanto num nível disfuncional. Para essas pessoas quer serem de intervenções, porque tem a ver, e este fenómeno tem uma tendência a agravar-se na medida em que, por um lado, era aquilo que estavas a dizer, que tem a ver com a maior consciencialização e este sentimento que muitos jovens hoje têm de quase de impotência, dizer, epá, parece só eu que me preocupo com isto, todas as outras pessoas não se preocupam com isto, e portanto é quase como eles se voltarem para estarem contra o mundo, quando eles estão a defender uma causa que é fundamental para o mundo, mas eles têm muito esta sensação. E depois, por outro lado, a exposição mediática que nós vimos a muitos fenómenos que têm a ver com que vimos agora com a questão da Covid, que vimos agora com a questão das cheias em determinados países, do flagelo que há em determinados países. Ora, conjugando estas duas variáveis, isto pode ser um contexto que seja disfuncional para estes jovens. E, portanto, eu acho que isto é um fenómeno que precisa ser monitorizado, para se encontrar o equilíbrio entre o que é a reivindicação legítima e desejável até, porque se não fossem eventualmente muitos jovens a colocar isto na agenda do dia, e eventualmente os interessados não iriam fazer ou poderia fazer a um ritmo muito menor, e portanto é preciso colocar isto na agenda, mas também é preciso proteger estas pessoas de forma a que eles que estão a desempenhar um papel fundamental, não é, no sentido da sustentabilidade do nosso ecossistema, que depois não fiquem eles doentes também em função disso. E, portanto, isso é... E eu acho que aqui, mais uma vez, as escolas têm um papel tem um papel fundamental, no sentido, nem que não seja desta monitorização. E, por exemplo, capacitando os jovens para eles próprios terem alguma literacia para em momentos, ou em determinados momentos que eles possam estar pior, procurarem ajuda. Ou mobilizarem estratégias que os protejam face a isso, porque os jovens estão, por estas variáveis que falei, estão muito mais vulneráveis e, portanto, às vezes podem depois, por esta vulnerabilidade, passar para ações mais extremistas e, se quiser, diminuir até o impacto que a causa possa ter. E, portanto, porque a ideia é que eles possam ter uma reivindicação positiva, no sentido de consciencializar, mas sairmos para extremismos, porque são sempre prejudiciais para todos, não é? Certo. Sim, senhor professor, e como somos enfermeiros, numa academia, formar enfermeiros, qual é realmente o espaço que o professor considera que o enfermeiro terá aqui nesta questão das práticas de sustentabilidade em saúde? Falou há pouco também da vertente dos materiais, etc. Às vezes, nos contextos da prática,
Parece que as coisas não estão assim tão claras ou tão fáceis de pôr em prática um conjunto até de ideias que se possa ter. O que é que lhe parece? Sim, eu acho que era importante nas haver um maior envolvimento das instituições de saúde globalmente no cumprimento de alguns ODS. Isso eu Uhum. acho que era, porque acho que ainda existe muito pouca consciencialização sobre isso. Mesmo nas escolas vai-se começando a falar, vai-se começando a monitorizar, mas isto porque eu penso que os enfermeiros, nos diferentes campos que atuam, podiam ter um papel fundamental a vários níveis. Basta, no primeiro, erradicar a pobreza. Os enfermeiros podiam também ter um papel fundamental nisto, porque a pobreza está ligada à saúde. E nós, por exemplo, temos mais de 2 milhões de pessoas, em Portugal 2 milhões, ou seja, a viver abaixo do nível da pobreza. Portanto, com menos 600 euros todos os meses. E não era que os enfermeiros fossem dar dinheiro, mas poderiam, por exemplo, contribuir para uma maior literacia financeira das pessoas, ajudando as pessoas a mobilizar alguns recursos. E este é um aspecto, porque, por exemplo, os enfermeiros que estão nos cuidados de saúde primários todos os dias são confrontados com famílias que têm estas dificuldades. Ora, estas dificuldades, se não forem atendidas, ou pelo menos as necessidades básicas, isto vai dar outros problemas, e muitos, como lógico, na área da saúde. E, portanto, os enfermeiros poderiam ter um papel fundamental nisto. Ao nível do outro ODS, a questão da alimentação e da fome, portanto, também podem ter um papel, quer seja nos hospitais, quer seja por via de campanhas, eu penso que falta também uma maior mobilização social dos enfermeiros, porque nos contextos de atuação que os enfermeiros estão, seja no contexto hospitalar, seja no contexto do ensino, seja no contexto dos cuidados de saúde primários, é um contexto onde as pessoas vão e, essencialmente hospitalar e cuidados de saúde primários, vão pessoas com maior vulnerabilidade e, portanto, se houver uma maior sensibilização dos enfermeiros, não estou a dizer que não exista, mas acho que se pode ainda melhorar esta sensibilização e, portanto, os enfermeiros podem ter aqui um papel fundamental na questão da saúde e da qualidade, na questão da igualdade de género, por exemplo, hoje em dia, adequar as práticas à igualdade de género. Hoje em dia, por exemplo, já aparecem a questão das famílias, que sofreu uma transformação muito significativa, a questão da adaptação até dos currículos e da formação dos enfermeiros, a questão da transculturalidade. Nós hoje temos em determinados contextos que 30% das pessoas vêm de uma cultura diferente. Ora, a formação que a maior parte dos enfermeiros não dava resposta a esta dimensão, porque há 10 anos atrás as pessoas que consumiam cuidados de saúde que eram de outra cultura eram diminutas. Ou seja, era um número muito reduzido e, de repente, isto sofreu um boom. Cada dia estava a ler uma notícia que em Lisboa, um hospital, 40% dos partos, por exemplo, eram de um país estrangeiro. E, portanto, ou seja, há aqui várias dimensões, quer do ponto de vista da formação, quer do ponto de vista da prática, que podem dar um contributo muito, muito significativo para isto. E gostaria de ver também os diferentes órgãos, por exemplo, a Ordem dos Enfermeiros a preocupar-se com esta matéria, sensibilizando, incentivando os enfermeiros. É, porque o que é importante da monitorização? A monitorização permite dar maior visibilidade a isto. Não é? Ou seja, se nós, à medida que vamos preenchendo um gráfico e a escola vai vendo o contributo que vai dando em cada ODS, não é? Vamos nos dizendo o que é que a gente precisa de fazer mais. E acho que podia haver aqui um conjunto de sinergias entre todos e podia-se fazer muito mais, sem dúvida. E porque estamos também num contexto que é privilegiado, porque estamos num contexto onde as pessoas recorrem, estão sensíveis para, e portanto a ação é diferente de quando tu forças uma ação. Quando tu forças uma ação e fazes ou seja, as pessoas que estão lá muitas das vezes não são aquelas pessoas que estão as mais necessitadas, são as pessoas que estão mais sensibilizadas para, mas não são aquelas que estão mais necessitadas. E aqui não, estamos num contexto natural e, portanto, nada melhor do que estes contextos para se poder fazer aqui uma ação muito, muito interessante e fazer aqui da enfermagem quase como uma bandeirinha do desenvolvimento sustentável. Acho que isso era excelente. Excelente. Sim, senhor professor. Penso que, de alguma forma, já ficamos aqui com muitas ideias. Só tenho a agradecer. Chegamos aqui a um ponto em que realmente
parece, e é uma verdade, que há aqui um vasto leque de possibilidades de intervenção que, se calhar, cada um de nós e todos temos que agarrar. E não, se calhar não ficarmos com aquela ideia que às vezes temos, que é, mas eu sozinho não consigo fazer nada, não é? Não é, Claro. não será eu sozinho, ou eu sozinho faço um pouco, mas junto com outros poderei fazer muito. Só tenho a agradecer, professor. Não sei se, entretanto, o professor quer transmitir mais alguma ideia. Para só dizer que isto também se pode associar, e nós estamos a fazer isto no caso concreto da investigação, que é associar a investigação também ao desenvolvimento sustentável e vermos como é que a investigação pode ser útil para melhorar um conjunto destes indicadores. E temos o feito, por exemplo, ao nível dos trabalhos da igualdade de género, da literacia, temos feito esse trabalho no sentido, e vamos agora fazer um outro trabalho que é a monitorização da relação que existe entre os projetos de investigação e os indicadores do desenvolvimento sustentável, não só para a monitorização per si, mas também para sensibilizar os investigadores que há aqui áreas que são importantes e que é preciso trabalhar. Sim, Mas senhor, agradecer ainda bem. isso é sempre um gosto. Como sempre, o professor impulsiona muito a investigação, e acho que sim, porque é um dos nossos alicerces para, entretanto, evoluirmos e crescermos enquanto profissionais e enquanto também docentes, em alguns contextos, etc. Portanto, é aqui uma área que, neste contexto da academia também, faz todo o sentido, e que, a não ser assim, se calhar temos que repensar algumas coisas. Claro. Eu só lhe queria agradecer por ter dispensado o seu tempo e o seu saber, e ter partilhado aqui o seu saber connosco. Muito obrigada, e um bom dia para si, e que continue no seu percurso sempre tão motivador e tão impulsionador de um conjunto também de estratégias e de percursos para os outros. Muito obrigada. Tá bom, então um beijinho, até a Um beijinho, obrigada.